Atenção para os 5 top das campainhas velha. Podcast CGA. Tu é cego. Eu sou. Se tu não tenho certeza e não sei. Mais um podcast CGA entrando no seu YouTube, Rádio Vox Vision e a plataforma que você nos encontrar. Se você vê um negócio que chama Podcast CGA, é nóis, tá? A produção é do Bruno Branco, Teco Barbero, jornalista Michele de Paula e Mazola aqui apertando esses botãozinhos ferrojados. Fala o Mocrongo no café. Aproveitando o ensejo, pessoas que acompanham no YouTube, prestigiem nós também na Vox Vision, no Gracejos Vox Vision. Todo sábado a partir da 1, depois do Bola Verde. Eita! E por falar de isso, aquilo, aquele outro, quem está aqui? Bruno Branco, Teco Barbero e Michele de Paula. E o nosso convidado de hoje, que quem será? Fala, meninos. Tarde, noite, dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas do meu Brasil varonil. Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Tá bem. Espero que todos estejam otimamente bem. Teco, como você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, turma desta bagaça pós-discasts sargaizzaiada. Estamos bem. Hoje não estou bem, hoje stiamo tutti bene, perché il nostro invitato, porque o nosso convidado é da dove, já vou dizer. Bruno? Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo que está aqui nos acompanhando no YouTube, na Vox Vision. E hoje, como o Teco já havia falado, o nosso convidado ele é especial, né? Inclusive, é graças a ele que estamos aí na Vox Vision também, né? Nosso amigo Liberato, né? Ele que tem o projeto aí da Vox Vision, ele mora na Itália atualmente, né? E ele vai contar um pouco da história dele, de como surgiu a Vox Vision, né? De como é a vida dele lá na Itália. Ele vai contar um pouquinho pra gente. E aí, Liberato, tudo bom com o senhor? Conta um pouquinho aí da tua história pra gente, meu irmão. Fala, grande Bruno, gostei do senhor aí, hein? Respeito é bom e a gente gosta. Senhor, Um abraço aí pro Teco, que já é conhecido da Vox Vision, já foi entrevistado nosso, a Michele também tá para ir pro ar aí, já estamos antecipando aqui. Seja e muito também bem-vindo. O grande Mazola. Obrigado. Um abraço pro Paulo Mocó também. Tô no café, eu tô com a xicrinha na mão, daqui a pouco eu vou. Ai. E io ti dico benvenuto, Liberato. Grazie mille, Teco. Aliás, ele vai falar pra nós da Itália. Como que é a Itália, né? Daqui a pouco ele vai falar. Tô à disposição aí de vocês. Vai lá, quem começa? Então vamos lá, quem é Liberato Júnior? Conta aí pra gente. Liberato Júnior é um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco e nem no bolso. E moro na Itália atualmente, mas sou goiano do pé rachado, lá do Estadão de Goiás. E recentemente avô, então vovô de primeira viagem. Ai, que lindo! Ok, parabéns! Parabéns, porque vocês não têm que balançar o netinho o dia inteiro, né? Então, Mas eu balancei já, pô! Já balancei já. Michele Mas também ele tá sabe, aí. né, Michele? Como é que é isso? Eu sei. Viu, mas tá todo mundo aí, ô Liberato? Tá todo mundo na Itália ou você tá aqui? Não, eu tô na Itália e a
a minha filha veio visitar a gente, ela mora em Londres, então tá passando uma semaninha, tá aqui com a gente. Em Roma. Bacana. Ah, então por isso que o Neto tá aí. Aí sim. Isso. Por isso. E tu mora em que cidade da Itália? Ô, Bruno, eu tô em Roma, né? Capital, a cidade Terra eterna. do Papa. Exatamente. Atualmente o Papa Francesco, o argentino, que ele não tá muito bem não, sabia? O Papa, ele vai levando aos trancos e barrancos, mas ele fez uma cirurgia bem no meio da pandemia, então assim, tá uma saúde estável, mas ele sempre requer, 84 anos, eu acho que ele tem também, né? A idade tá bem mais velho que eu. Ah, eu sou fã do Papa Francisco, gente. Desculpa, eu não queria falar, mas não resisti. Ele não tá bem do joelho. É isso que tá atrapalhando a saúde aí. Mas sempre que ele abre a boca pra falar alguma coisa, o pessoal para pra ouvir, né? Então hoje em dia já é uma grande coisa isso. Mas e aí? Como é que é a vida em Roma? Continue, Liberato. Cara, a vida em Roma, a gente brinca aqui que a Itália é um Brasil melhorado, né? Então, assim, tem muito da coisa brasileira em outros níveis, mas tem, assim. Roma é uma cidade... Não é uma cidade muito europeia, não. Ela é bem cara, assim, de América do Sul, assim, de coisa... o trânsito caótico, as coisas não funcionam assim como funciona, por exemplo, sei lá, na Inglaterra, na Suíça, na França, mas por isso mesmo que é bacana também, a gente que é brasileiro se adapta muito rápido. A gente já tá acostumado com esse negócio, né? Então... eu sou filho de um pai italiano com mãe brasileira, então... Eu sou meio já acostumado assim, com a barulheira que o italiano faz, o trânsito. Eles falam que o primeiro acessório que tem que ter um carro italiano é buzina, porque se não tiver buzina, eles não dirigem. A questão da acessibilidade na Itália, Liberato, fala um pouquinho sobre acessibilidade para pessoa com ou sem deficiência na Itália. Você, como pessoa com deficiência, o que você acha da acessibilidade e depois você coloca o que você acha de uma forma geral, para pessoa com e sem. Michele, ontem não, nós estamos gravando no meio de semana, então no domingo, no fim de semana passado, eu fiz um passeio aqui, foi visitar uns amigos, e a gente usou o metrô. Os elevadores não estavam funcionando, então, assim, eu como bom brasileiro, falei, tá bom, né, não tá funcionando, não é nada de novidade. Então, assim... para nós, deficiente visual, tem uma certa acessibilidade, sim. Muito piso tátil, muita sinalização. Bacana. É perigoso na rua, porque mesmo com semáforo com sinal sonoro, aquela coisa toda, você não pode confiar muito, porque o italiano ele é meio loucão para dirigir, né? Então... Sério? Um certo cuidado. Eu não sabia disso. É totalmente, não é meio. O italiano é totalmente maluco dirigindo. Nossa! O italiano, ele sabe como é que é. Ele é meio doidão mesmo, né? Italiano A gente sabe. Mas é questão de imprudência ou é doido assim? Tem muita paciência. Sei lá. É o jeito deles. É o jeito deles junto com... É o jeito muito apressado deles, né? Isso, não gosta de usar seta, deixa pra frear em cima. Hoje de manhã mesmo a gente viu uma batida assim, aquela batida pequenininha ali, só encostou um na traseira do outro carro, porque eles deixam pra frear muito em cima, e são muito desatentos, sabe? Assim, primeiro que italiano fala com as mãos, né? Então precisa usar a mão pra dirigir ali no volante, então... Eles acabam se perdendo um pouco. Larga do volante pra fazer gesto com a mão. Exatamente. Aí bate o carro mesmo, normal. Você não conhece nem um italiano amputado, nem um maneta, porque senão ele morre. É verdade, ele não fala. Tem mesmo. Você fica chacoalhando os toquinhos. Exatamente. Você tem, além... Bacana isso.
Além de você ser radialista, Liberato, você tem alguma outra profissão? Não, Michele, eu parei de qualquer tipo de atividade em 2013, foi quando eu perdi a visão, então eu sou um cego de consequência, né? Eu cheguei nessa categoria aí de cego, eu não nasci cego, então em 2013 foi meu último trabalho e eu estava passando um período no Brasil, e aí eu até estava no Brasil para ver se eu conseguia reverter a perda da visão, mas desde 2013 não, minha principal atividade é aposentado mesmo. Ou seja, coçando o saco, né? Mas fazer o que tá certo, tem que descansar. Mas peraí, deixa eu falar um negócio. Ele sempre morou na Itália, então? Você sempre morou na Itália? Não, a minha aventura aqui começou em 2006. Ah, tá. 2006. Até 2006 eu morei no Brasil, então com Certo. 29 anos. 29 eu vim pra Itália, resolvi fazer uma nova vida, uma vida diferente, e aí desde 2006 que eu tô aqui. Sim, aí eu vou e volto todo ano também, né? Não fico grandes períodos aqui, não. Não por coincidência, mas você foi justamente no último ano que a Itália foi campeã do mundo, né? Pegou um ano de festa aí. Teco, eu cheguei justamente no mês da Copa, mas aí eu vim naquela, como a maioria do imigrante, né? Eu tava assim, situação totalmente catastrófica no bolso, né? Então eu vim e tanto é que eu vim sozinho, eu já era casado, já tinha filho, mas aí o pessoal só veio depois. E aí no mês da Copa, cara, aquela, né, quando o Brasil foi eliminado, eu até aliviei, porque eu falei, agora eu não preciso nem prestar atenção na Copa, mas aí a Itália ganhou, né? Então virou aquela bagunça na cidade, foi festa, muita festa. Mas você cara, e aí assim, você tem parente na Itália ou é só você mesmo? Como que é? Antes Tenho. você tem parentes. O pessoal da parte do meu pai, Mazola, eles foram pro Brasil, meu pai era adolescente. E aí, meu pai nunca voltou pra Itália. Aí quando eu vim pra Itália, inclusive eu fiquei um tempo hospedado na casa de uma tia-avó e tinha um pessoal. Agora esse pessoal quase todo já morreu, porque era tudo mais antigo, né? Já pereceram já. Sim. Agora vai o Mas Teco. Então, aí o Liberato... Fala, Teco. Não, então, o que eu ia perguntar é assim, você foi aí para a Itália para tentar uma vida diferente e tal, ainda sem ter deficiência visual, e aí, se eu entendi bem, você fica com deficiência aí na Itália, né? E aí é isso que eu queria entrar nessa parte da sua vida aí. Como é que foi essa transição e num país, ainda bem, você já tinha alguns anos aí, mas um país diferente, né? E depois para fazer essa comparação entre você estar aí e a acessibilidade daí, e depois ter vindo pela primeira vez para o Brasil já com deficiência. Foi muito diferente, uma coisa da outra, enfim. Teco, vou tentar resumir, porque a história aqui daria uma novela, uma minissérie, mas vou tentar resumir. Na verdade, eu vou para o Brasil em 2012 com a visão já assim, eu sentia que ela estava caindo, eu sentia que ela estava diminuindo, então nós fomos para tentar reverter a perda da visão, mas eu perdi ela totalmente no Brasil. E aí eu fiquei um período de quase 2 anos no Brasil. Então, na verdade, eu fiz reabilitação no Brasil. Então, a parte de aprender a viver sem a visão, eu fiz no Brasil. Aí, quer dizer, aí é que eu chego na Itália sem a visão. De novo, né? Em 2015, eu chego na Itália e aí, praticamente, o que eu tenho de acessibilidade, orientação e mobilidade foi no Brasil. Então, e aí eu já emendo falando que nós estamos mais avançados um pouquinho, sabia? Você fala brasileiro. Isso, que o Brasil está mais avançado. Tá, vou dar um exemplo. Eu fiz em Goiânia, e em Goiânia, orientação e mobilidade, com 1 semana, me soltaram no ônibus para eu atravessar a cidade, pegando 4 ônibus sozinhos. Hein? E aqui, se você fala que vai sair sozinho, acontece uma catástrofe. Ninguém. Ainda? É assim, sim. Então, tipo, aqui eles têm uma
que chama União dos Cegos. Na verdade, é como se fosse uma associação. União. Eles têm um serviço. Essa união é famosa. Eles têm um serviço de acompanhamento que chama. Então, você reserva lá e vem uma pessoa na tua casa pra sair contigo, pra ir no mercado, pra ir no banco, pra fazer certas coisas. Agora, Caramba! Que legal. como eu quero calar e não consigo, tem outras coisas também, outros serviços ou só é esse tipo de serviço nessa união? Se tiver outros, eu vou pra Itália. Vou. Eles dão assistência em muita coisa, porque a Itália tem uma gama de benefícios para pessoa com deficiência que não tem no Brasil. E isso eu falo de todas as deficiências, né? Não é só deficiência visual, não. Tanto é que na lei italiana tem a pessoa que nasce com deficiência, ela já tem direito a um benefício assistencial no caso, como se fosse o INSS, o daqui se chama INPS, no caso. Então, não é como porque no Brasil você só tem a pessoa que nasce com deficiência, ela vai ter acesso, se eu não estiver enganado, ao BPC, e se ela não tiver nenhuma renda, né? Exatamente. E familiar também. Tem que morar sozinho dentro. Isso. Né? Então, senão... na Itália, vou dar um exemplo básico que, inclusive, nessa lei entrou o autismo agora também. Então, casal que tem o filho com autismo, ou surdo, mudo, ou cego, ou cadeirante, se os pais trabalham, eles têm direito a cada um, por exemplo, a 2 dias no mês a ficar com a criança sem descontar do salário, né? Então, legal. garantido por lei. Isso é um dos benefícios, tem vários outros. Por exemplo, esses benefícios não dependem da renda familiar, né? Então, o pai e a mãe podem trabalhar à vontade, ganhar o dinheiro que for, mas a criança, né? Ela garantido o benefício. Na verdade, o governo italiano usa um sistema de escala que é assim: se você é um milionário, provavelmente você não vai ter direito ao acesso, porque já é uma renda acima do normal. Mas trabalhador normal comum, aí até tantos mil euros por ano, você tem direito a certo benefício, e eles vão diminuindo conforme a tua renda vai aumentando. Mas, por exemplo, na escola, esse benefício não muda, então, vaga preferencial, professor de apoio, isso tudo é garantido por lei. Que show, cara! É bem assistencial o negócio. Ô, Brasil, assim, vamos fazer quase o mesmo, né? Olha, mas eu, no meu modo de ver, se eu tivesse que escolher, não escolheria nada disso. Escolheria emprego. Todos ter direito de trabalhar. Esse negócio de benefício. Não, mas eu não sou não, mas, de acordo. então, mas isso não impede que a pessoa trabalhe. Isso, vamos falar, inclusive, então vamos tocar nesse assunto. Aqui também tem o sistema de cotas para deficiente, né? Sim. Porém, eles mantêm o teu benefício, porque na cabeça deles, você precisa desse benefício, por exemplo, para se locomover, para chegar até o trabalho. Então, assim, no Brasil, se você tem um benefício e arruma um trabalho, eles cortam o teu benefício. Sim, um abraço. Um abraço. Se Eles tiver, cortam qualquer né? coisa, na verdade, né? tiver. Qualquer Isso, coisa eles já estão cortando. Então, a mentalidade deles é o seguinte: você tem aquele benefício para tentar, ao mínimo, se equiparar na sua locomoção. Você vai precisar pegar um táxi, você vai precisar pagar alguém. Claro. Assim. Não, isso você vê que é um conceito assim, é maravilhoso, né? Porque enquanto aqui a gente, por exemplo, posso até me colocar, se eu fosse pagar um carro para me levar onde eu trabalho e voltar todos os dias, eu pagaria para trabalhar. Exatamente. É isso aí mesmo. Então, assim, olha só como é que é interessante, porque se fosse lá, eu teria o meu salário do meu trabalho, fruto do meu estudo, enfim, e ainda teria uma continuidade do benefício que me garante 2 coisas. Me garante um valor para poder ir trabalhar e, enfim, não gastar com tecnologia, por exemplo, do acessível, que é caro. É caríssimo. E mais, caso eu perca o emprego, esse valor ainda continua para eu não ficar zero. Então, veja, é uma segurança muito grande, né? Legal. E é por isso que a gente vê, conheço algumas pessoas, né? E elas vivem assim, né? O Liberato pode confirmar isso, com muita tranquilidade aí pela Europa, né? Então, aproveitam, consomem cultura, né?
É muito tranquilo isso, né, Liberato? E duas coisas aqui. Esse tipo de assistência, ele é meio que unificado na Europa. Então eu conheço gente que é pessoa com deficiência que mora em Londres, praticamente é a mesma linha de ajuda, de assistência e de amparo. E a outra coisa é o seguinte, eu já confundiram já as coisas. Então é assim, eu quero deixar claro que existem dificuldades, não a Europa ou o exterior não é lugar de glamour o tempo todo, que tem muita gente que fala, o cara tá lá e ele acha que tá se achando. Ou, tá rico. Direto, rico. né? Direto, então, a assim, gente escuta isso. Dificuldade existe. E outra, viu? Boleta de energia e luz e gás chega do mesmo jeito no fim do mês. Gente, vamos parar com essa palhaçada. E ainda mais achar agora, que a pessoa né? tá morando... Até mais caro agora, né? Isso, pelo amor de Deus. Então, mas isso assim, é normal para quem mora aqui no Brasil, porque nós temos essa filosofia de achar, morou pra fora é rico, né? Tem mas isso. é chato, pô. Não é questão de normal, ser isso chato, é uma questão de cultura. Saiu daqui, tá então, rico. que precisa, então. Tem que Mas mudar. precisa Sim. saber que não é. Por isso que a gente precisa trazer a informação correta, né? O Liberato está aí fazendo isso aí pra gente, que é mostrando a realidade. Então ele trouxe aí lados bons, né, de segurança financeira, trouxe outras mentalidades em termos de, por exemplo, acessibilidade, mas tem dificuldades. Por exemplo, né, Liberato, se a gente for falar aqui, a inclusão propriamente dita, não sei se ela não é igual ou ainda um pouco mais difícil entre pessoas com e sem deficiência. Ô, Teco, o capacitismo aqui é muito grande ainda, e o preconceito é muito grande. Assim, o italiano em geral, agora está até mudando um pouco, e o europeu em geral, o jovem sai de casa muito tarde, então assim, mora com os pais até 30, 40 anos, então você imagina uma pessoa com deficiência e uma família, como é que ela é tratada? Então existe toda essa coisa. Se aqui, com toda a informação, já ainda tem esse capacitismo um pouco forte, imagine aí, né? Sim. Imagina a Europa. Mas você vê, é que a gente imagina que é justamente o contrário, né? Que tudo na Europa é melhor, tudo, tem partes melhores, mas tem outras que não são tanto, né? Pois é. Não tem jeito. Como flores, em todo lugar, né? Nenhum lugar tem, né? Todo lugar. Tem que ter os espinhos. Que bonito. Chico. Isso foi poético agora, hein, Mazola? Agora foi. Gostei. Você é Bruno Branco que gosta de poetismo. Agora diz pra nós como começou o projeto da Vox Vision. Eu ia falar isso agora. A Vox Vision, essa rádio é boa, hein? A Vox Vision, sensacional. Não é porque nós tá lá, é boa mesmo. Ela é filha da pandemia. Ela começa em junho de 2020, em plena Vox pandemia. Vision, ela é sua? Você que foi fundador dela? dela? Nasceu da minha vontade de comunicar, e eu sempre digo isso, a maioria do pessoal aí que é proprietário de rádio web é deficiente visual que nunca teve chance de falar em lugar nenhum. Então, exatamente. Aí você vai lá e monta a tua rádio. Então, hoje em dia, rádio web, é até bom a gente falar nisso, assim, a rádio web hoje, ela sofre com a uberização das rádios também. Todo mundo pode ter uma rádio, mas aí o pessoal vai lá, monta a rádio, faz a brincadeirinha, depois cansa da brincadeira e abandona. Isso. Então tem um monte aí que começou e parou. Então eu participo de grupos, de turma que fala sobre isso. Então, e aí nasce em 2020, junho de 2020, é o primeiro mês de transmissão da Vox Vision. É bebê ainda. Tá engateando, tá com 2 anos e meio, praticamente. Mas tem tudo pra decolar, viu? Porque é boa mesmo. Não é porque nós tá lá, é boa, é legal. É bem diversificado, né? É legal. E alguém da Itália já te chamou pra fazer alguma palestra, explicar como é que você... Falando do capacitismo mesmo, tá? Explicar como você conseguiu, sendo pessoa com deficiência, montar uma web rádio, e você teve que explicar tudo, tipo leitor de tela, streaming. Como foi pra você? Já te convidaram, assim? Não, Michele não convidou. Eu participo de pouquíssimos grupos em italiano
E isso é uma outra coisa, que eles não são tão sociáveis como a gente em questão de grupos, de se relacionar, e eles são também bem mais, vamos dizer, retardadozinho, assim, na questão do... mas assim, no bom sentido, né, com muito respeito, na questão da tecnologia, eles são um pouquinho paradinhos, sabe? Bem paradinho. Então, nunca me chamaram, eu tenho poucas amizades de gente de cego italiano, né? Tem até um brasileiro que veio para cá criança, então a gente se conheceu nesse último ano aí, então ele foi até bom que ele voltou a falar português, que ele quase não falava. Mas assim, em linhas gerais, é um pessoal bem acomodado, eu poderia dizer. Que pena. Mas a gente só sabe da situação do outro quando o calo aperta, né? Também. Sim. Mas, o Liberato, falando nisso aí, nessa integração, tudo, a Vox Vision ela só tem, né, só atinge o público brasileiro aqui. Já pensou em tentar alguma forma de atingir o público italiano? Com amigos aí, criando programas aí? Teco, eu até pensei, mas aí perderia um pouco do sentido, porque você tentar atingir um público italiano, você tem que andar pela ideia deles. O que é isso? A música italiana é bonita e tudo, mas ela, hoje, atualmente, ela é uma música que virou uma música enlatada, por exemplo, e ela é, assim, um misto da música dance que teve, assim, no Brasil nos anos 90, tá lembrado daquela época, assim? Sim, sim. Hoje parece muito, mas é, assim, bem piorado, sabe? Não é aquela dance que a gente curtiu, não. E já o Brasil, Teco, já dá a possibilidade de você explorar, sei lá, inúmeros ritmos, cara. Né? Como é que você vai explicar pro italiano mesmo que, sei lá, você tem MPB, você tem muita coisa aí que tem porcaria, mas tem coisa boa também, no funk, na música raiz, no rock. Então, assim, o Brasil... Você vai para uma música estrangeira, não tem essa variedade, sabe? Realmente, não faria muito sentido, não. Não, mas eu não digo nem na parte musical, eu digo nisso aqui, ó, que a gente está fazendo. Podcasts, que nem o Graceiro, enfim, coisas... outra coisa que não é bem difundido, viu? Não existe muito podcast italiano, não. Que gozado. Não tem, não tem. Tem alguns, eles gostam muito de fazer podcast de política, mas, assim, essa febre que tem no Brasil de podcast, a toda esquina tem, não aconteceu na Itália. Nossa. Tá aí, ó. São o mercado que hábitos, de repente dá né? para ser explorado. Os hábitos do povo, sei lá. Não sei se adequou. Como tem coisa que lá tem e aqui também não tem, né? Tem tudo essas coisas. Cultura. É uma cultura. Vocês lembram do Orkut? Sim. Sim. O Orkut, praticamente, o italiano na época não conhecia aqui. Então, quando eu falava que, vamos, né, trocar amizade ali no Orkut, na comunidade e tal, o pessoal ficava boiando, porque não era disseminar. E aí eu já lembro que a primeira vez que eu ouvi falar no Facebook foi aqui, em 2009, já tinha um embrião ali nascendo. Olha. Que interessante, né? Porque aí é um pouco da cultura deles, é interessante essa diferença cultural. Algumas coisas pegam, outras não. Queria te perguntar uma coisa, cara. Eu queria saber o que te motivou a criar a Vox Vision. Você já teve outras experiências com rádio? O que te motivou a web, assim? O Bruno, na verdade, é um ressentimento trago lá da juventude, porque naquela época existia ainda, eu sou velho, né? Então na época existia vestibular ainda, na minha época. Então, vestibular existe até hoje. Menino! Mas hoje é vestibular online, você faz o dia que você quer a prova, né? Não é verdade. Isso é verdade. No nosso tempo de faculdade não era assim. Você pode burlar se quiser, porque você faz a prova online, né? Aí... Isso.
Então, assim... Quando eu falava só um detalhe, que quando eu falava em vestibular, a gente já gelava, né? Exato, vamos era um estudar. evento, né? Era um evento. E aí eu queria, na época, assim, com 16, 17 anos, queria fazer jornalismo e tal, e acabei abandonando a ideia e fui para administração, e também não exerci depois, e aí foi se perdendo. E aí, quando chegou a pandemia, tudo travado, ninguém, né? Eu falei, cara, eu preciso me comunicar. E outra coisa, depois da perda da visão, o pessoal que está nos ouvindo aí, quem fica cego, começa a querer se comunicar mais, porque aí ele entende que se ele não abrir a boca, ele não vai ser visto. Também juntou com isso, também juntou com isso. Que legal. E assim, eu queria aproveitar, né? Antes da gente encerrar, que já está quase na hora aí da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que, assim como você estiver aí nos acompanhando, que perdeu a visão, né? Que está aí, que às vezes precisa de um ânimo de uma pessoa assim como você. Ô, Bruno, eu poderia dizer o quê? Como é que a Xuxa falava? Tudo que você quer, você consegue, você pode... Tudo que quiser. Que o cara lá de cima vai te dar, não é? Isso. Não, tô esperando o cara dar pra mim, não deu até hoje. Vai dando, devagarzinho. Quem espera sempre alcança, Márcio. Tem frio. Outra música. Quem espera sempre alcança. Senti um quê de Marianex. Da esperança. Não, Marianex não, ué. E depois que você responder essa, você vai falar pra nós também. O que motivou você a colocar essa palhaçada lá? Depois você fala. Tá, então vamos por... como diria o partes. amigo açougueiro meu, vamos por partes. Vamos cortando. A mensagem que eu diria, Bruno, é o seguinte. Cara, isso na verdade não é nem palavra minha. Eu escutei um cara falando do Osmar Santos, aquele locutor que ficou... Acho que ele ficou tetraplégico. Ele sofreu um acidente. Né? Ficou tetraplégico. Exatamente. Aí eu não lembro quem falou esses dias. E aí eu falei, cara, foi isso que eu resolvi fazer depois que eu perdi a visão e não sabia. A pessoa chegou muito triste pra ele e falou, cara, toda hora você tá rindo. E assim, resumindo, né? Você tá aí torto aí, não tá andando direito, não fala direito, não alegria. Aí ele falou pro cara, com toda a dificuldade dele, falou, eu resolvi comemorar o que sobrou e não lamentar o que eu perdi. Então, isso aí, eu acho que é essa a mensagem. Cara! Show de bola. É isso Parabéns. mesmo. Comemora o que ficou. Bacana, parabéns. Né? A Vox Vision deu super certo, né? E tende a dar mais certo ainda. Com parcerias. Lógico, agora nós tá lá, lógico, vai ganhar. Agora que vai, mano. Deixa eu responder então a segunda aí, para não ficar devendo nada. Isso. Tem a segunda. O projeto do Gracejos aí, foi até assim, o negócio aconteceu, eu pensando, e aí a equipe do Gracejo aí, pessoal bacana aí, também pensou, de repente eu recebo no meu WhatsApp, falou, tá aí um piloto do programa, que você acha? E aí eu peguei, falei, deixa eu escutar primeiro, vai que os caras estão xingando a mãe do presidente, sei lá, né? Jamais. Política longe de nós. Eu escutei ali rápido, em 10 minutos eu consegui escutar o principal ali, né? E já mandei pro ar e falei pra eles, falei, já tá no ar, não tem negócio de piloto aqui não, aqui a gente põe pra rodar. Mas ele mandou porque ele gostou, né? Se não gostasse, ele não ia mandar. Então, eu vou falar, foi a mesma coisa do Cegaiada também. É o seguinte, rádio que toca só música hoje não dá mais, porque todo mundo tem playlist, todo mundo quer escutar o que quer na hora que ele quer. Então, rádio só musical é complicado. Não, chato. É difícil. Legal. Cara, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi uma honra. E continue assim, tá? Continue com essa simpatia, com esse carisma. E a Vox Vision, a gente tá aqui à disposição para o que você precisar, né? O podcast sempre estará aí com você. E é isso aí, pessoas. Considerações, Bruno, Teco? Quero agradecer
ao nosso amigo Liberato aí pela parceria de sempre, né, pela nova parceria, e por ele ser esse cara incrível. E agora, Liberato, deixa também aí as suas redes sociais, seus contatos aí, quem quiser te conhecer, né? Quem quiser conhecer instalar mais o aplicativo. Tem que instalar o aplicativo, senão... Isso, vamos divulgar então. Então, antes de tudo aí, quero agradecer a vocês todos aí, Michele, que eu conheci recentemente, o Teco, que já é conhecido das antigas aí, o Bruno, o Mazola, brigadão. Vamos deixar então assim, para a Vox Vision você encontrar ela fácil, cego principalmente, mas a gente gosta de dizer que a gente fala para todo mundo. Inclusive, outra coisa, a Vox Vision não é rádio só de cego não, gente, é para todo mundo, e rádio é rádio, né? Não existe rádio para um ou para outro. Isso é fato. Vai lá no Radiosnet, se você colocar lá Vox Vision, VOX, né? Você vai encontrar a única com esse nomezinho aí, ou ainda pesquisa lá como cidade de Varjão, estado de Goiás, é a única rádio que tem lá também. E bacana. Nosso site é radiovoxvision.studioshopping.com.br. Lá no site você tem clica lá no aplicativo multiplataforma, instala em computador, no celular Android ou celular quem é chique aí do iPhone. E a rede social Liberato Vani Júnior, Vani é VANI. Eu tô só lá no Facebook, que é a rede dos velhos. Boa. Então, pessoal, quero agradecer demais aí a participação do querido amigo Liberato Júnior. Grazie Liberato per aver partecipato con noi qui sul Segaiada, ou melhor, Chegaiada. É stato um piacere. Então, Liberato, obrigado mais uma vez. Com muita satisfação receber você aqui. Obrigado aí pela oportunidade para a gente aí na Vox Vision. Quem sabe a gente faça outros programas aí. E continue nessa toada. Vai trazendo para nós aí panoramas da Vecchia Bota, sempre que quiser. E, pessoal, foi um prazer mais uma vez estar com vocês em mais um Segaiada. Até a próxima. Pessoal, se inscrevam no canal Olhar Diferente. Ative o sininho. Ative o sininho, né? Por favor, não esqueçam, já estamos em 706 inscritos. Repita! 706 inscritos. Aplausos. Aplausos quando Graças chegar nos a Deus. 1000. Quem é que não vai entrevistar? Eita! Vamos pensar. Rumo aos 1000. Vamos pensar, rumo aos 1000, pessoal. Não se esqueçam de se inscreverem e Olhar Diferente, que eterniza histórias, e Liberato. Liberato. Arrivederci, Liberato. Meu Deus. Obrigadão, Liberato, tudo Que de bom. merda. Só faltou né, fazer aquela pergunta pra ele. Ele é parente do Gugu? Não. Eita, Liberato, né? Obrigadão. Não, peraí, tem uma pergunta que não pode passar em branco. Vai. Liberato, você é Atlético Goianiense ou Goiás? Eu sou o maior do Nossa. Centro-Oeste, né? O Goiás Esporte Clube. Ô, louco. E aí? faltou Vamos lá. nós falar do Bola Verde também. Pessoal que gosta de o Bola esporte. Verde, gente. O Bola Verde. que falar. é todo sábado, meio-dia aí, ó. Isso. Cola em nós aí. Bola Verde, sempre falando de futebol e de música boa. É por isso que é Não, Bola é, Verde? Porque da turma de Goiás? Falar Também. sobre o título do Palmeiras, né? Não tem nada a ver com o Palmeiras esse campeão, verde. Esse verde é do Goiás. Goiás é verde também? Nem sei se é. É também? verde. Goiás Sim. é verde. É? Goiás é verde. Ah, é? Ah, então é isso. Ô, Liberato, e aí? É Roma ou Lazio? Lazio. Ah, tá vem que a senhora. E Então os é isso aí, meu senhores, povo. cuidado para não, quando forem sair do estúdio, cuidado para não caírem na escada. Bora, Isso. bora. Tchau, Partiu. vocês. Tirou isso aí, mas tá bom. Vou correr. Obrigado a todos e todas. Breve mais um podcast. Cega aí, essa coisa linda que me apaixona. Ai, que lindo.
chapa, amo podcast Cegaiada. Já é. Podcast Cegaiada. O podcast Cegaiada é um conteúdo compartilhado do canal Olhar Diferente, em parceria com a Vox Vision. E aí, gostou do que ouviu? Então indique a Rádio Vox Vision para os seus amigos e vá até o YouTube, procure por Olhar Diferente, se inscreva, comente, compartilha e curta o nosso canal. Ah, por hoje chega! Morri! Logo mais um! Podcast Cegaiada.